Boa tarde, pessoal. Meu nome é William. Estou aqui para a gente ter mais uma aula de teoria e história da arquitetura, urbanismo e paisagismo 1. E a gente precisa conversar sobre algumas coisas que eu deixei já especificado aqui no começo da aula, como a gente está seguindo o novo modelo padrão de aula da FAIT agora. Eu estou tentando me ajustar a isso e queria deixar bem claro algumas coisinhas com vocês antes de a gente começar a aula, tá? Texto escolhido, tá? Eu escolhi um texto para vocês lerem. Eu vou enviar no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. É um texto, é um trecho de uma parte do livro História da Arquitetura, do Jonathan Glancey. E aí eu espero que vocês façam a leitura antes de a gente começar a aula e depois a gente dá continuidade para vocês já terem meio preparados para o assunto, tá? Para o tema da aula em si, até mesmo para já ter algumas perguntas formuladas e saber para onde que a gente vai caminhar. Outra coisa que eu tinha que falar com vocês, a gente também vai ter as perguntas, tá? Bem parecidas com a da aula anterior, que eu fiz de Estética e História da Arte. Então, eu vou deixar as perguntas para vocês no Moodle. Eu espero que vocês baixem o arquivo lá, respondam em arquivo Word e me encaminhem pelo Moodle mesmo, tá? Isso vai valer na nota de participação de vocês, como eu sempre fiz assim para a composição da nota, eu vou continuar fazendo. A videoaula eu vou disponibilizar para vocês também, essa videoaula, no horário da aula, tá? Então, acredito que vai começar entre 7 e 7h30 hoje. O PowerPoint também, a partir de hoje, eu vou passar a disponibilizar pelo Moodle, tá? Então, no horário da aula, vocês vão ter lá já o PowerPoint para baixar, caso vocês queiram estudar depois ou utilizar como base para montar os trabalhos de vocês. Aliás, a gente vai conversar sobre isso hoje, porque lembra que a gente tinha falado que no final do semestre vocês teriam que montar uma prancha para a gente, que seria, na verdade, a nossa prova, né? A nossa P2. Então, a gente já, na verdade, passou todos os conteúdos que a gente já, tipo, atingiu o nosso objetivo, que era tratar só até o barroco. A gente já está no rococó. Eu andei muito mais na disciplina, porque eu achei que seria bacana vocês conhecerem um pouco mais, já darem uma adiantada do conteúdo que vocês vão ver no próximo semestre. E então, eu vou pedir para vocês um trabalho na entrega final dessa P2 e eu vou formular ele essa semana, vou explicar como que vai ser. Na semana que vem eu vou explicar certinho e aí eu vou começar a fazer atendimentos, tá? Até o dia da entrega de vocês. Então, a partir da semana que vem a gente já não tem mais conteúdo novo, a gente só vai ter atendimento e aí eu quero ver como que tá o andamento da montagem da prancha de vocês e como a gente vai formular isso, vou dividir certinho os grupos, o que vocês vão ter que entregar, a gente vai conversar sobre, vou tirar dúvidas e durante os horários da aula então a gente vai passar a fazer atendimentos, tá? Então hoje é a nossa última aula sobre história da arquitetura, urbanismo e paisagismo. Então, aproveitem para tirar qualquer dúvida também, já que já tenha ficado. Hoje eu estou disponível aí para isso. Na semana que vem eu estruturo como vai ser esse trabalho e converso com vocês, explico tudo certinho. Outra coisa que eu ia falar... Tá. No final dessa aula também eu vou passar assim como na aula de estética, eu vou passar um formulário para vocês preencherem pelo Google Forms, falando como que foi a aula e coisas que a gente pode melhorar, e coisas que vocês acham que dá para mudar, enfim, que dá para tirar, isso e aquilo. Então, vou deixar vocês à vontade também para responder isso anonimamente e a gente tentar melhorar a nossa aula cada dia mais, tá? Acho que por hoje é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para tratar com vocês. Mas eu acredito que seja só, tá? Só isso mesmo. Vamos lá. Pronto, pessoal. Hoje em si a gente vai falar sobre dois temas, tá? Dois assuntos, dois capítulos que serão um absolutismo e o outro rococó, que eu vou tratar posteriormente com vocês. Uma distorção do barroco que a gente já viu. E aí, nossa última aula de história, tá? Enfim, falando do absolutismo, pessoal, a gente fala da grandiosidade voltado para palácios, tá? A gente toma um conceito renascentismo, tá? Além de renascimento dos valores clássicos,
aqui ele chega numa grandiosidade atingindo o tamanho de palácios, tá? Essa arquitetura em si, tá? Ela se espalhou muito rápido pela Europa, tá? Especificamente no sul dos Alpes, mas demorou para chegar em alguns outros lugares. A gente vai ver mais para frente como foi que ela chegou, tá? Esses lugares que demorou a chegar. A gente pode falar da França, de alguns Países Baixos e também da Grã-Bretanha. Outra coisa que eu poderia falar para vocês é do Renascimento italiano, tá? Que acontece a partir do século XVI. Ele chega como uma mixórdia. O que seria essa mixórdia? É misturar várias características, tá? De arquiteturas e formar um mix, um conjunto que você não consegue definir como uma arquitetura só ou como um estilo próprio, tá? Você misturar várias características, vários estilos, digamos assim, e você formar essa mistura de detalhes sem conseguir distinguir exatamente o que é aquela arquitetura, o que é aquele estilo. Outra coisa que eu poderia falar é das grandes obras, tá? Do que eram essas grandes obras? Eu separei algumas obras para vocês, tanto da França quanto da Inglaterra, mas normalmente essas obras são baseadas em châteaux franceses, que são as casas nobres, tá? Baseiam assim, ou eram casas nobres rurais, ou também eram casas nobres de pessoas que tinham um poder aquisitivo muito bom dentro da própria cidade mesmo, mas com um espaço aberto muito grande, sabe? Uma área verde muito grande em volta. Então a gente pode falar dos châteaux franceses como grandes obras, como as casas jacobinas e também as elisabetanas, tá? Eu coloquei alguns aqui na França, tá? Um em Loire e o outro em Chambord e outros dois na Inglaterra que eu citei de grandes referências para vocês, tá? O Wallington Hall e também Hardwick Hall, tá? Vocês conseguem ver a grandiosidade, por exemplo, desses edifícios? Parece que a gente toma um pouco da escala, né, da grandiosidade da arquitetura gótica, mas aqui num conceito muito mais, digamos, mais conservador, tá? Não é algo tão assombroso, digamos assim. É uma arquitetura muito mais conservada, muito mais baseada na arquitetura de muralhas. Vocês conseguem ver que a gente tem uma proteção muito grande, principalmente em relação à murificação, né? Temos os muros aí, essas fortificações em volta das edificações. Então, tudo isso toma este contexto de arquitetura grandiosa, mas voltada para palácio, de uma maneira um pouco mais conservadora. Enfim, eu falei para vocês que é uma retomada do Renascimento, mas agora voltada para a grandiosidade palaciana, né, para a grandiosidade de palácios. E eu queria mostrar para vocês como que acontece esse renascentismo na Espanha, tá? O que seria, como que essa grandiosidade de palácios aparece ali. Ela acabou se infiltrando aos poucos, tá? Porém, por mais que ela tenha assim, tipo, aparecido devagar, digamos assim, ela alcançou alturas muito grandes, tá? E digo alturas no sentido tanto de alcançar a grandiosidade da edificação, quanto também de conseguir inovar e trazer uma grande arquitetura, tá? De trazer grandes obras, grandes edificações, digamos assim. Ela foi surgindo, na verdade, simultaneamente, tá? Junto com o crescimento da monarquia absoluta, especificamente de um reinado, tá? Que era do Felipe II. E esse Felipe em si, pessoal, ele não construiu só obras dele, ele construiu também em vários outros lugares porque ele levava uma vida de monge, tá? Ele tinha um império na Espanha, mas ele se estendia, ele tomava conta também até o Chile. Então, a gente vai ver algumas obras que ele fez em si, que ele construiu, que ele determinou a construção, mas não em si só especificamente uma área, tá? Por ter essa vida de monge, lembra que monges são as pessoas que ficavam em reclusão, né? Procurando seu encontro perto a Deus e tudo mais. Então, ele tinha essa vida de monge e ele vivia quase como um nômade, tá? Tomando conta de todo o império ali, que se estendia até o Chile, não parava em lugar nenhum. E por isso ele acabou determinando, tipo, ter influência nessas construções por um território muito largo, digamos assim. O primeiro que eu queria falar para vocês está em Granada, esse projeto de Carlos V. E, enfim, queria trazer algumas referências assim, do que seria esse renascimento espanhol, de como que ele traz esses valores da antiguidade, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala de renascimento dos valores clássicos, né? Automaticamente a gente consegue pegar, por exemplo, as colunatas, né?
Esse em si acaba sendo um palácio rústico, vocês conseguem ver, por exemplo, olha a parte inferior aqui, onde eu estou passando o mouse, como que esses materiais ficam à mostra, tá? A questão dos tijolos, desses blocões. Disse, então, é considerado um espaço contemplativo e maravilhoso para passar o tempo, por conta da sua grandiosidade, por conta da sua beleza, né? A fachada dele em si tem uma característica muito fortificada, vocês conseguem relacionar isso a um forte, a uma muralha, né? Uma proteção do interior. O destaque em si da edificação acaba sendo o pátio, tá? O pátio que fica no centro desse edifício. Então, você olha por fora, você nem imagina que no interior tem um pátio tão grandioso e ainda mais em forma circular. Porque se imaginasse que tivesse um pátio, você imaginaria que ele fosse uma forma quadrada, retangular, né? Uma forma mais linear, mas não, ele vem numa forma circular. E aí ele vem cercado, trazendo essas referências também na antiguidade clássica, né? Que seriam nossas colunas jônicas. É, na parte superior e na parte inferior as dóricas. Então, eu coloquei os dois modelos aqui para que vocês lembrem, tá? Os nossos modelos de coluna da Grécia Antiga. Um era a dórica, né? Essa da parte inferior aqui, e o de cima, a jônica. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Outra coisa que eu queria... Tá. E aqui, um outro edifício que eu queria mostrar para vocês, que foi um dos mais importantes, assim, que Felipe II, ele determinou que fosse construído, tá? Que ele, enfim, contribuiu para que isso acontecesse, tá? Eu falei para vocês, por exemplo, que as grandes edificações, elas eram construídas baseadas como comemoração de vitórias, de batalhas, de guerras, de fim de epidemias, de pandemias, né? Então, as edificações antigamente faziam-se grandes edificações como quase que uma promessa, sabe? Se a gente vencer tal coisa, a gente constrói uma catedral, uma igreja muito grande, um palácio muito grande, um edifício muito grande para a população. Então, era basicamente isso. E esse não foi diferente, tá? O Palácio Escorial, um palácio muito grandioso, foi o que construído por Felipe II, mas foi construído em comemoração à batalha que a Espanha venceu dos franceses. Então, tem uma simbologia aí por trás também da construção do edifício. Esse edifício em si, pessoal, ele foi construído, se vocês conseguem ver, ele é considerado um edifício colosso, tá? Dá um zoom aqui. Um edifício colosso por quê? É um tamanho muito excessivo. Vocês conseguem ver que para ser um palácio não precisava dessa grandiosidade toda, tá? Então ele tem um tamanho que excede muito ao que ele realmente precisaria ser para abrigar um palácio em si, tá? Uma dimensão muito excessiva, tá? Um edifício muito grandioso, digamos assim. E também a gente tem uma outra característica que ele fala que é das paredes nuas, tá? Essa parede em relação, parece que se insere também no entorno. Vocês conseguem ver, por exemplo, que o chão, a parede é tudo da mesma cor, ela não tem uma coloração diferente, materialidade, parece que ela se insere ali. Então parece que ela não tem nenhuma proteção, não tem nenhum revestimento, não tem nenhuma proteção em relação à tinta, a gente não tem afresco, não tem decoração na fachada, é tudo muito cru, tá? É uma parede nua. E ali no interior a gente tem uma igreja. Não sei se vocês conseguem ver aqui a cúpula, tá? Acho que dá para separar aqui certinho essa parte aqui como sendo uma igreja, tá? Essa igreja em si voltada para São Lourenço. E aí como meio de mostrar mesmo essa questão da religiosidade ali dentro, eles colocaram a torre, essas duas torres aqui, tá? Temos a da esquerda, a da direita, e também temos uma cúpula, tá? Simbolizando essa grandiosidade ali, voltada para São Lourenço. Vamos ver o que mais. Material. Essa característica, pessoal, de ser dessas paredes cruas em si, a gente consegue, graças a esse material que foi utilizado, tá? Materialidade de granito, cinza amarela, então a gente não tem só uma coloração nesse granito, a gente tem duas, tá? Ao mesmo tempo que o granito é cinza, ele acaba tendo um aspecto mais amarelado. Então é por isso que ele acaba se inserindo ali praticamente na natureza e tornando isso como se fosse um próprio elemento ali da natureza. Não parece que foi algo que acabou sendo colocado e etc, que foi construído, né? Parece que ele simplesmente usou uma materialidade que já tinha ali na região e construiu-se esse edifício
se inserindo ali, tá? Não se, se diferindo totalmente nas cores e tudo mais, não se sobrepõe à natureza. O interior, pessoal, ó, eu falei para vocês que ele também tem uma fortificação, tá? Essa imagem tá bem ruimzinha, não dá pra enxergar praticamente nada. Não tinha notado isso, coloquei ela pequena. Mas enfim, o interior fala que ele é um mundo fechado. Vocês conseguem ver que parece que a partir do momento que você atravessa essa fortificação, essa muralha, você começa a viver um outro mundo, porque ele é uma proteção, tá? É um palácio que te protege do mundo exterior. Um palácio gigantesco, onde se tem de tudo ali. A gente tem mais de 12 pátios lá dentro, tá? Que são essas divisões aqui. Todas essas divisões, temos mais de 12 pátios lá dentro, tá? Mais de uma dúzia de pátios, onde cada pátio acaba tendo uma função ali para sustentar, digamos assim, este palácio, tá? Então ali a gente tem um mosteiro para ter o espaço de reclusão, temos faculdade, temos o palácio, né, em si, para se abrigar, a familiaridade, e também temos a igreja voltada para a questão mais religiosa, né, para o cunho religioso. Este monumento em si, coloquei aqui que dotou a Espanha de uma abordagem monumental, então, graças a ele, a Espanha começou a ter uma visão mais monumentalista, de mais grandiosidade, né, de mais representatividade desse renascimento espanhol, tá? Foi uma das forças que impulsionou esse olhar para a Espanha em relação ao renascimento. Enfim, a Espanha em si é considerado, né, um país ao mesmo tempo sensual e puritano, e ao mesmo tempo expressivo e conservador. Ele quer evoluir, mas evolui aos poucos. Então, tá aí um edifício austero, né, em relação à rigidez, de ser um edifício mais conservador, e a monumentalidade pela questão da grandiosidade da edificação. Aqui eu falo para vocês da arquitetura clássica romana, tá? Como que isso aconteceu em Roma, em si, etc. Os franceses em si, eles adotaram o renascentismo conforme a monarquia também aumentava, tá? Então isso também era uma condição, conforme se tinha mais um líder com poder ali sobre toda a sociedade, né? Um rei com poder grande em cima de toda a sociedade, mais aumentava a questão do renascentismo, porque eram eles que colocavam, que propagavam a construção dessas edificações em si. Isso aconteceu exatamente, essa arquitetura clássica romana começou a surgir exatamente no reinado de Luís XIV, tá? No centro século 17 e 18. E em si, eu queria falar bastante sobre esse rei em si, tá? Quem era ele, o poder assim que ele tinha em cima dessa população, tá? O rei ele tinha tanto poder, tanto ele conseguia ser praticamente um ditador em cima da população, que ele falava que ele era o Estado, tá? Ele era quem determinava as leis, era ele que imagina se a força de um presidente hoje, naquela época, tinha-se um ditatorial, digamos, um rei que ordenava e fazia tudo de acordo com suas vontades, fazia a população e a sociedade caminhar de acordo com o que ele achava que era o melhor e o bom para se acontecer, tá? Era um domínio da monarquia absoluta, de quem se tinha um poder tanto aquisitivo quanto moral, né? E, enfim, era considerado o rei sol, a gente vai ver mais para frente, tá? Um pouco por conta das edificações, que ele gostava de utilizar bastante iluminação dentro das edificações. E essa arquitetura da Roma Imperial é refletida no Império. Essa arquitetura da Roma Imperial é refletida no Império Francês. Tá? Disse então que a questão da Roma, de toda a grandiosidade que a gente tinha, se a gente pensar desde o Panteão, por exemplo, ela vem para a França porque é uma arquitetura que consegue abraçar e atender as necessidades de um rei que tem um ego muito alto, tá? Um rei poderoso, um rei egomaníaco, do jeito que ele se queria, que ele fazia se querer uma arquitetura, tá? Pensando na questão da grandiosidade, que ele queria ter uma grande representatividade, então não bastava apenas ser um líder tão importante e ter construções pequenas, digamos assim, tá? Ele queria ter uma edificação que construções, arquiteturas em si, que tivessem ao mesmo nível desse seu ego maníaco, tá? Mostrassem o quanto ele era poderoso e tudo mais. Então ele resgatou essa arquitetura da Roma Imperial, da Roma Antiga, e trouxe isso para o Império Francês. Antes de Versalhes, pessoal,
Paris foi apresentada a um renascentismo, tá? A uma referência que eu até coloquei aqui para vocês, que a Igreja Val-de-Grâce, tá? No século XVII, feita pelo arquiteto Jacques Lemercier. E essa arquitetura em si, tá? Ele dá bastante representatividade para a questão da cúpula, tá? Traz como essa coroação. Deixa eu pegar aqui para vocês verem todo o detalhamento. Realmente parece uma coroa mesmo a cúpula, tá? Vigorosa cúpula, tá? Que é uma cópia da de São Pedro, tá? Julga-se como se fosse uma cópia, tá? A referência é muito forte. E a fachada aqui a gente consegue pegar bastante, né? As nossas referências também da antiguidade clássica, frontão, colunas, né? Toda essa questão aí que a gente já estudou, a cúpula que é o fundo, e trazer isso nessa arquitetura com uma representatividade forte. Enfim, então antes disso, tá? Antes de Paris conhecer exatamente o renascentismo, de fazer uma grande obra, eles conheceram a arquitetura renascentista, mas de uma forma mais leve, e eles vêm com uma grande representatividade e aparecem isso, mostram isso, demonstram a sua riqueza sobre a arquitetura renascentista no Palácio de Versalhes, tá? A gente vai ver Palácio de Versalhes, Salão de Espelhos, tá? Várias coisas dentro de todo esse contexto, tá? Esse é o maior de todos os palácios europeus, tá? Então vocês já devem ter ouvido falar bastante. Nossa, toma uma água, minha voz já começa. Este em si, pessoal, o Palácio de Versalhes é o maior de todos os palácios europeus, tá? Construção, ela começou ao redor de um château, tá? Lembra que eu falei para vocês, châteus era uma casa nobre, tá? Uma casa de alguém que tinha um poder aquisitivo ok. Então começou-se como uma casinha ali que o pai tinha construído em 1624, e isso foi aumentando em 1660. Eles começaram a cercar essa casa e ampliar a edificação, tá? Quando eu falo casinha, tá, gente? Uma casinha grande, não é uma casinha do tamanho que a gente conhece como uma casa popular hoje. Já era uma casa grande, mas eles começaram a cercar e se ampliar essa edificação, e aí formando duas alas, tá, de serviço, uma de cada lado. Como que a gente entende, pessoal, já a questão do paisagismo no Palácio de Versalhes, que é extremamente rico. Vocês conseguem ver toda a questão do verde, até mesmo no centro da cidade, ele é localizado no centro, tá? Mas olha como que a edificação é recuada deste centro, tá? A gente tem uma área verde ali gigantesca em volta dessa edificação. Parece que a gente está até num campo, digamos assim, né? E lá no fundo, a cidade passa a acontecer novamente com a sua vida normal. Enfim, são jardins formais, vocês conseguem ver, não é um jardim simplesmente deixado ali uma área verde e crescer do jeito que a natureza queira, simplesmente só determinar onde vão ser as áreas verdes. Não, tá? Ele tem uma forma, ele tem um espaço separado para a floresta, que é esse espaço aqui, essas duas extremidades, tem do lado esquerdo e do lado direito. Temos também ao fundo, tem a questão das avenidas, tá? Essas largas avenidas, vocês conseguem ver aqui ao meio, essas pessoas transitando por aqui, isso era considerado as avenidas, tá? Um espaço gigantesco ali entre esses jardins. E esses canais, tá, pessoal? Dentro desses jardins em si, criando esses caminhos, tá? Esses canais geométricos. A gente consegue ver que em relação a todo o paisagismo, a gente tem formas muito lineares também, temos formas muito geométricas, tá? Tanto em relação a quadrado, a círculo, a retângulo, tá? A gente consegue tirar várias dessas formas aqui. Algo extremamente organizado, né? Em relação ao paisagismo, que a gente pode tomar como referência, como um grande auge da história do paisagismo em si, tá? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que a gente já consegue no Salão de Espelho pegar algumas referências que vêm nascendo. A gente vai ver no Rococó muito em relação a isso, mas aqui a gente já consegue ver algumas coisas que vem vindo em relação à ornamentação, tá? A gente tem o renascimento dos valores clássicos, porém aqui ele já começa a tomar o que a gente vai ver mais para frente, dar algumas referências do que vai ser o Rococó. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Em relação ao palácio, tá? Outro palácio que eu posso dizer para vocês de grandiosidade colossal. O que seria isso, né? O tamanho da edificação, tá? A dimensão muito grande do edifício, né? Mais do que precisaria ser, tá? Um edifício magnífico,
grande, grandioso. Então, é exatamente isso, esse Palácio Colossal. Falei da nossa edificação anterior também, que era. Então, né, a grandiosidade palaciana que eu falei, ela aparece nessas edificações em si, nesses palácios. E o recuo do centro da cidade também, que eu já comentei, de ter um enorme espaço ali, né, separando que é, o que a gente vai ver que essa virou uma grande fazenda depois, tá? Que é essa edificação em si, o Palácio de Versalhes, e ela se separando ali de todo o contexto do centro, de toda a centralidade. Esse palácio em si, pessoal, ele foi construído inicialmente para ser um palácio ambicioso, tá? Começou lá com uma casa que eu falei para vocês, né? Era uma casa nobre. Foi aumentando ele tamanho, a gente teve um processo construtivo, até que ele se tornou um palácio ambicioso, que era a ideia inicial. Porém, no final, tá, ali ele já tinha abrigado a corte, né? Vários reis, príncipes e tudo mais, até que a função final dele, né? Por conta de toda essa área verde, se tornou uma fazenda de Maria Antonieta, né? O apogeu dele em si fala que não era possível a gente se apaixonar por esse palácio no apogeu dele, tá? Porque vocês conseguem ver que ele é um espaço extremamente grandioso, né? Muito grande, então nem se tinha o que fazer com um edifício desse, a não se abrir as portas para pessoas que eram próximas ao rei, tá? Ao reinado. Então, esse palácio em si, no apogeu dele, assim que ele terminou de ser construído, ele passou a servir de alojamento, tá? A abrigar milhares de cortesãos. Cortesãos eram as pessoas que eram próximas ali do reinado, do rei e tudo mais. E elas aproveitavam para ficar ali, para estar perto, digamos, de benefícios, sabe? Tanto da questão de conforto, quanto de proteção, quanto de bem-estar de vida. Estavam ali mesmo para o que chamam de, como que eu posso dizer, porque eles ficavam babando para o rei, tá? Ficavam ali simplesmente aos pés do rei, tá? Então era praticamente isso, era um local assim muito cheio, muito tumultuado, todo mundo ficava ali espremido para conseguir se alojar nessa edificação, tá? Então milhares de cortesãos, imagina essa edificação com milhares de pessoas morando ali. Enfim, e este foi um edifício que acabou sendo um estilo de residência, né, que sendo um modelo para a construção de edifícios, né, monarcas, de quem tinha um poder muito grande aquisitivo, e para quem tinha um poder muito grande também em relação à política, a gente pensar na questão dos ditadores, né, dos reis imperialistas, esse modelo acabou se propagando para esse tipo de população. Aqui, ainda falando sobre a arquitetura clássica romana, fala-se que o estilo Luís XV criou inicialmente era muito frio e monótono, tá? Então era muito, digamos, não dá para dizer sem graça, mas ele era mais simplista, tá? Ele era mais puro, digamos assim. E inicialmente era em si mais impressionante, porém no fim ele acabou ficando uma coisa mais tediosa por conta de... Olha a primeira foto e olha a segunda. A primeira não parece que ele é mais assombroso. A segunda ele fala que se torna um pouco mais tedioso, tá? E também tem a questão de se falar a primeira em si, tá? A fachada com frontão, a segunda a gente também pode ver que tem um frontão. Mas aí na primeira a gente consegue ver que o edifício ele é voltado mais para uma questão cívica, tá? Mais para uma questão de abrigar a população, de ser voltado funcionalmente para a população, tá? De organização para a população. Então a gente tem ali cadê? Deixa eu mostrar para vocês. A gente teria as arcadas, tá? Que dão acesso à edificação. E a questão da antiguidade, a questão de modelo de referência da antiguidade clássica, tá? Esses pares de coluna todos alinhados na fachada, tá? Isso que é uma marca para a arquitetura clássica francesa do século XVIII. E aqui aí ele já começa a questionar algumas coisas, que fala que essa questão das arcadas, elas simplesmente não servem de acesso ali, mas apenas para a questão de iluminação. Então muda-se um pouco esse contexto, tá? Meio século depois, muda-se esse contexto e acaba ficando um edifício não mais cívico, tá? A gente tem um edifício, digamos, com uma particularidade maior, tá? E digamos que ele acaba sendo... Ó, vocês conseguem ver a questão do tedioso que ele fala, porque aqui a gente já tem algo muito mais
um pouco mais clean, vocês conseguem ver? No primeiro a gente tem a questão das colunas, da fachada, né? Esses pares de coluna que a gente já não tem mais. Então ele começa a fazer essas referências e fala também do interior, tá? Essa arcada interior é construída em volta de uma praça que se considera em si muito agradável, tá? Se não a mais agradável de todos os palácios já construídos. E em relação a arcada em tijolo e pedra, tá? Toda essa construção ali, as abóbadas em tijolo e pedra, uma técnica um pouco diferente do que até então a gente já tinha visto ser construído dentro das igrejas, né, em outros palácios e tudo mais. E aí a gente entra, pessoal, em um outro estilo, tá? Que seria o rococó. Eu falei para vocês que o barroco em si, a gente sempre trabalhou o barroco na arte como uma distorção, né, dos valores clássicos, de toda a perfeição que a gente tinha. Aqui a gente fala que o rococó acaba sendo quase essa distorção, tá? Esse florescimento, o rococó em si como florescimento do barroco tardio, tá? Aqui ele começa a ter quase uma desconstrução, um detalhamento um pouco maior, um pouco não, totalmente maior. Disse então que o Renascimento, tá? O Renascimento dos valores clássicos, a questão que a gente utilizava aqui, as colunas, frontões, isso aqui, foi uma solução elegante, né? Um feito de engenharia, a união do feito de engenharia, da construção e obra de arte. Você precisava ter todos esses domínios de obra de arte, construção e engenharia para se construir essa grandiosidade. E isso conseguiu ser colocado aqui ainda, por exemplo, na Catedral de Santa Maria del Fiore, tá? Na Catedral de Florença. Foi a obra do arquiteto Felipe Brunelleschi, que falei para vocês, que foi uma grandiosidade, tá? Em relação à cúpula muito grande, as novas técnicas que ele utilizou em relação ao tijolo, ao travamento do tijolo para construir essa cúpula. E essa, eu já falei para vocês, uma das cúpulas mais bonitas que a gente tinha, porém a gente traz aqui uma transformação para o rococó em relação à matemática perfeita de tudo que a gente tinha antigamente, né? Grandiosidade, se a gente parar para pensar no perfeccionismo, desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga, tá? Desde Andrea Palladio também, a gente vem aqui falando que a gente entra num processo de transformação atingindo um ponto mais elevado das estruturas, tá? Das decorações, principalmente das decorações aromáticas. O rococó a gente vai ver muito relacionado à decoração, tá? Muito, muito mesmo. A gente tem muito ornamento aqui. E acaba tendo uma arquitetura, às vezes, uma estrutura mais simplista, tá? No modo como ela aparece, uma arquitetura mais simplista, porém uma decoração muito mais aromática, tá? Uma grandiosidade, uma decoração que se destaca no meio da estrutura. No século XVIII, então, a gente surge com esse rococó, mas aí ele fala que como você vê o rococó depende muito do ponto de vista, sabe, para você avaliar. Uns falam que é uma aparência meio desajeitada, né, algo que está meio ali, digamos, não jogado, mas algo meio bagunçado, tá? E outros já olham o rococó como algo extremamente luxuriante, tá? O auge do luxo, todo o trabalho, imagina o trabalho de um artesão que vocês vão ver mais para frente, o que precisaria um artesão entender e o nível que ele deveria ter de experiência para poder fazer uma obra tão detalhada assim. Então, aqui, se a gente considerar o rococó dentro dos parâmetros artísticos, de história da arte, da arquitetura e tudo mais, é considerado uma decoração exuberante, tá? Porém, também decadente, porque desconstruir tudo que a gente já tinha até então e usar aqui mais a questão do detalhamento interior. E diz que essa decoração ela é desbotada do barroco, tá? É uma arquitetura mais fantástica e caprichosa. O rococó em si ele se desenvolve, tá? Mas aí posteriormente ele leva um golpe, tá? Ele é cancelado, digamos assim, e substituído por um novo estilo que a gente vai ver. Vocês vão ver, acho que posteriormente, no próximo semestre, que vai ser o estilo neoclássico, tá? As ordens clássicas elas são restauradas, mas uma questão mais nobre, tá? De grandiosidade, tanto em relação à materialidade, tá? Elas vão
ser restauradas, mas uma questão muito mais nobre. Esse é um novo clássico, tá? O neo, de novo, e o clássico da antiguidade, tá? Que é restaurado de uma maneira muito mais nobre do que a gente vê até então. Então, acho que daqui é isso. E aí a gente fala então do nascimento do rococó, como que ele nasceu, tá? O rococó vem de rocaille, tá? Que é uma decoração para mexilhões e conchas de gesso invertidas. Mexilhões, não sei se você sabe, mas é um prato de comida em si que as pessoas costumam tem-se lá os frutos do mar e tudo mais, e tem as conchas. Então ele assimila tudo isso à decoração do rococó, tá? Toda essa forma, digamos, desajeitada. O surgimento em si aconteceu com Luís XIV, tá? Com aquele rei Sol que eu falei para vocês, que era o que dizia que ele era o Estado, ele era quem determinava as leis e para onde o mundo andaria. Então ele tinha um poder muito grande. Então tudo começou a partir dele, quando ele fez um primeiro exemplar para a noiva do neto dele, tá? O neto dele iria se casar e aí ele resolveu fazer um quarto voltado para ela, um quarto decorado com uma delicada fantasia, que ele diz assim, que seria essa imagem aqui, ó. Porém, a gente vê muito que ele utiliza a questão dos afrescos, tá? Da pintura, e não isso que a gente vai ver mais para frente do gesso. Que a gente também tem o gesso, toda a questão do dourado, né, do ouro, mas a gente vai ver isso mais para frente como aparece muito mais forte, que foi o início, tá? Digamos, a primeira vez que foi considerado que foi se encontrado o rococó em alguma edificação em si. Outra coisa que eu ia falar para vocês, deixa eu ver. Então, aqui foi o primeiro surgimento. Aqui, ele fala que tudo isso daqui, pessoal, era decorado com nessa questão fantasiosa de ter os pássaros, de ter santidades ali, de ter várias pinturas em si. Tudo isso evolui para se tornar aqui quase, digamos, um trabalho de artesanato, tá? No rococó em si, que é considerado com trabalho com gesso, né? Com todo esse trabalho mais artesanal, manual. Enfim, essa decoração em si, antigamente das pinturas a fresco baseavam-se em pássaros, gavinhas, fitas, máscaras, tudo que ele conseguia brincar com esses desenhos, né, com essas formas e tudo mais. E aqui eu trouxe uma obra de referência para vocês, tá? Salão dos Espelhos. Essa no pavilhão de Amalienburg, em Munique, na Alemanha. E aí a gente vai falar de como são feitos isso e como aparecem essas formas, como que esse rococó surge aqui, tá? Ele fala que são esses, o rococó em si configura essa decoração, tá? Esses montes de gesso decorativo e dourado, vocês conseguem ver ali. Muitas vezes a gente vai ver que esse rococó ele aparece numa materialidade de ouro, tá? De materiais muito nobres. Essa obra em si foi influenciada por essa questão aqui, tá? Desse quarto que o rei tinha feito para a noiva do neto dele. Então, tudo que tinha sido feito em desenho, eles pensaram em fazer já com outro material, que era o gesso. Então, aqui a gente vê tudo isso, tá? O que consiste essa sala de espelho, pessoal? É uma sala circular, tá? Uma sala redonda, revestida com espelhos e alternadas entre janelas e espelhos, tá? Então, a gente tem uma intercalação ali. Acho que vocês conseguem ver aqui janela, espelho, né? Tem todas essas alternâncias ali. Toda essa questão de ter esse espelho ali, né, esse revestimento de espelho, também de a gente ter essas aberturas, essas janelas e tudo mais, ele fala que traz uma sensação de leveza e de movimento ali naquela área, tá? Disse que essa obra atinge o perfeito rococó circular, tá? Porque ela consegue trabalhar perfeitamente, mesmo numa forma redonda, mesmo que essa sala seja circular, olha como ele consegue fazer o acabamento perfeito nas paredes, tá? Sem nenhuma deformidade, sem nenhum defeito, digamos assim, ele consegue fazer um trabalho muito bem acabado. As janelas em si decoradas com conchas, tá? Que são essas partes aqui que eles falam, que faz essa parte superior toda decoradinha, que seria similar às conchas, conchas em si que eu falei até dos mexilhões, tá? Dos frutos do mar em si. A alternância, né, em relação à salão dos espelhos, que eu falei entre janela e espelho, que traz essa questão da leveza para o espaço.
E a gente vê muito presente a questão do dourado aqui, né? Essas plantas douradas. Vocês conseguem ver, por exemplo, que isso cresce a partir da cornija? Lembra que a cornija é uma referência que a gente tem da Grécia Antiga, né? Que era o coroamento da edificação, né? Em volta do edifício. Lá no topo a gente tinha o que? A cornija que coroava os templos gregos. Aqui ele fala que todas essas plantinhas aqui, essas plantas douradas, essas gavinhas, chamamos assim, gavinhas são aquelas plantas que crescem, sabe, que vão subindo pela parede, nos muros, a gente vê muito em muro que o pessoal às vezes coloca. Então eles falam que é isso, tá? Que elas crescem pela linha da cornija, tá? Uma perfeita ondulação graças ao perfeito trabalho, acabamento do artesão, neste caso o François. E aqui a gente fala sobre o rococó alemão, tá? Como que surgiu esse rococó na Alemanha em si. Os franceses eles acreditavam que o rococó era muito exagerado para se colocar em igreja, tá? Mas os bárbaros eles acreditavam que não, tá? Eles não, o rococó é perfeito, a gente não tem dessas coisas, a gente não tem esses pensamentos, a gente pode colocar isso na igreja, sim. Então apareceu o rococó na igreja abacial benedita de Otto Bello e também nessa outra segunda igreja que coloquei para vocês, essa segunda obra, tá? Esses em si são considerados os dois mais finos rococós, tá? E a gente tem, a primeira coisa que eu consigo citar para vocês, por exemplo, é um contrabalanço, tá? Em relação à simplicidade estrutural. Vocês conseguem ver, por exemplo, se a gente pensar num gótico, num outro estilo, né? A gente tinha, assim, então, uma riqueza muito maior em estrutura da edificação, o quanto chamava atenção, se a gente parar para pensar até aqui, na fachada gótica dessa Catedral de Florença, tá, de Brunelleschi. Então, olha a grandiosidade disso e olha aqui, por exemplo, como que já muda toda essa questão estrutural da edificação, tá? Uma simplicidade estrutural muito diferente, tá? A gente não tem o mesmo avanço, a mesma... Ai, como que eu vou explicar para você? A gente não tem algo tão sofisticado estruturalmente, algo mais simplista, tá? É, enfim, na segunda imagem eu coloquei o interior para a gente destacar algumas coisas, tá? A questão da forma de cruz, tá? A gente tem a forma de cruz ali, mas essa nave principal, ela é formada por 3 abóbadas, tá? A central é onde acontece o transepto, tá? Lembra que eu falei para vocês a questão do transepto, que é aquela parte que tem a nave aqui, digamos, essa nave principal, e o transepto é a parte que porta. Então, na nave, nessa parte da abóbada central, a gente tem o transepto, tá? Então, é basicamente isso que forma o cruzeiro em si. Essas abóbadas em si, esses tetos, vocês conseguem ver esses tetos arredondados, que eles são pintados com afresco, tá? Então, a gente não tem a questão do gesso ali, ele aparece mais na questão das formas, ó. Mas a questão do teto em si é tudo pintado com afresco, tá? São afrescos, ali são as imagens. Enfim, um rico interior em relação a falar para vocês que esse rococó, tanto tínhamos um trabalho muito rico, tá, de ter um conhecimento muito técnico, conhecimento muito rico em artesanato para se fazer essas coisas, essas formas com gesso, quanto também da parte da materialidade que muitas vezes se utilizava ouro, tá? Então, nessa primeira imagem, acho que é isso. A segunda, tá? É essa outra imagem que eu tenho para mostrar para vocês, que é uma igreja mais branca, mais simples, mais pura, digamos assim, tá? Uma igreja que diz que ela é mais bela em dias de sol, no inverno, tá? Porque ela é inundada de luz, então ela recebe toda a luz de fora, tá? E isso ali dentro diz que causa uma sensação diferente, tá? Para quem está ali dentro, visitando e tudo mais. Ela realmente, tipo, lembra que eu falei para vocês, por exemplo, que o rei, ele era conhecido como Rei Sol por conta da questão da iluminação, né? Aqui a gente vê, por exemplo, como que isso aparece aqui, tá? Essa questão de utilização da iluminação dentro da edificação, tá? A gente já tem essas aberturas, você consegue, por exemplo, ver aonde seria iluminação artificial, mas você quase não consegue distinguir o que é iluminação artificial e o que é iluminação do sol, né? De onde está acontecendo esses efeitos. Por exemplo, aqui em cima, até a gente consegue imaginar que poderia simplesmente ser um vitral diferente e consegue dar essa luminosidade mais quente para esses espaços ali, né? Então é basicamente isso, tá? Disse que então que essa edificação é mais bonita em dias de sol, no inverno, tá? Por o redor inteiro coberto de neve, diz que a sensação é muito mais maravilhosa.
E, enfim, acho que é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, nossa última aula teórica. E aí, a partir das próximas semanas, só atendimento até a nossa entrega, tá? A entrega do final de vocês, para a gente fechar o nosso semestre. E aí, então, todos os horários de aula eu vou estar disponível para tirar dúvida, para a gente conversar, a gente falar sobre a matéria. E, enfim, estejam presentes, tá? Porque o atendimento vai valer nota também, eu conto isso como participação. E qualquer dúvida, eu tô aí para vocês, viu? Fiquem com Deus, boa semana para vocês. Até mais.